Alô você concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, bem-vinda meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fial, professor de matemática e raciocínio lógico, e agora estamos aí dando continuidade a uma bateria de assuntos que foi preparado pelo LAC de uma forma muito carinhosa e exclusiva para você que está aí pleiteando as carreiras bancárias. Dessa vez estamos na matemática financeira, então nós já preparamos um leque de assuntos da álgebra da matemática, agora estamos trabalhando a matemática financeira. Essa é a nossa aula 15, mas a segunda aula de matemática financeira. Então, se você perdeu a primeira aula, recomendo a você dar uma pausa no vídeo, volte, assista a primeira aula. É a parte introdutória, onde nós conceituamos o que é capital, o que é juros, como que se calcula uma taxa efetiva, e esses cálculos serão necessários no desenvolvimento de estudos futuros. Beleza? Vem comigo então. O que nós vamos falar hoje, professor? Vamos falar sobre juros simples. É o regime de capitalização simples que nós vamos dar aprofundamento nessa aula. Então, o que nós preparamos para hoje? Nós vamos daí definir o que é esse regime de capitalização simples, né? Como que se calcula o montante, o capital, a taxa e o tempo no regime de capitalização simples. E, claro, desenvolver sempre atividades aí que já foram cobradas em concursos anteriores. Beleza? Então vamos lá. Capitalização simples. Bom, a gente já falou o que é capitalização, né? A palavra capitalizar aí quer dizer remunerar, tá? Então toda vez que eu pego um determinado valor, uma certa quantia, e faço um investimento ou um empréstimo, eu estou capitalizando, eu estou colocando aquele valor para produzir mais valores, tá? Então, quando eu faço essa aplicação ou empréstimo de um determinado valor, eu preciso deixar claro qual é o regime que vai capitalizar, que vai remunerar esse capital investido ou aplicado. Bom, vamos estudar hoje o regime de capitalização simples. O que caracteriza esse regime? Falamos também na aula passada. Ele é um regime pelo qual os juros são calculados sempre sobre o capital inicial. E não sobre o valor acumulado, mas só sobre o valor inicial. Então, se você investe 10 mil reais, os juros que serão calculados, seja diariamente, mensalmente ou anualmente, vai ser sempre sobre o valor que você aplicou, no caso desse exemplo, 10 mil reais. Ok? Então, isso que é o regime de capitalização simples, o juros se incide sempre sobre o capital aplicado. Beleza, professor, ele tem até um crescimento linear, graficamente falando, e é como se fosse uma progressão aritmética, porque os valores que são adicionados período a período são sempre os mesmos. Tá? Então, os juros incidem sobre o capital inicial e o capital inicial também é chamado de principal. Então, aqui a gente quer alertar você para algumas, digamos assim, algumas expressões que são utilizadas, algumas formas de associar o capital. Então, dizer capital, dizer principal ou valor principal é a mesma coisa. Ok? Beleza. Juro é calculado unicamente sobre o capital inicial. Maravilha, já falamos isso. Então, por definição, os juros é diretamente proporcional ao capital e ao tempo. O que quer dizer diretamente proporcional? Quer dizer que quanto maior for o capital, maior será os juros, tá? Como ele é proporcional ao capital e ao tempo, qualquer um desses dois que sofrer alteração, consequentemente, os juros irá sofrer alteração também. Ou seja, se eu aumento o tempo, eu aumento o juro. Se eu aumento o capital, eu aumento o juro. E também se eu diminuir um deles, eu vou diminuir os juros.
tá? Se diminuir o prazo de aplicação, será produzido menos juros. Isso que quer dizer diretamente proporcional. Quando aumenta um valor, aumenta o outro. Quando diminui um valor, diminui o outro. Maravilha. As fórmulas. Bom, gente, a matemática, ela nos disponibiliza, na grande maioria das vezes, formas de encontrarmos alguns resultados, que são as fórmulas matemáticas, né? Ah, professor, é muito chato ficar memorizando tudo isso. Eu entendo que não é fácil, porque são muitas fórmulas, tá? Mas nós precisamos nos habituar com ela, tá? E aí você vai criar a sua forma de conseguir memorizar isso. O que é juros? Né? Juros é igual a capital vezes taxa vezes tempo, tá? Essa é a fórmula que nós temos para calcular um juro, porque é diretamente proporcional. Então multiplica-se o capital pela taxa e pelo tempo, nós temos aí os juros obtidos de uma aplicação. Então vai ser sempre assim. Como eu disse, tem alguns autores de livros didáticos que não utilizam a letra N para fazer referência ao tempo, usa T, tá? Então NT é a mesma coisa, beleza? Então J é o valor dos juros, o C é o capital aplicado ou o valor principal, tá, gente? O I é a taxa de juros unitária, lembrem bem, unitária, também falei isso na aula passada. Professor, mas eu não quero usar a taxa unitária, eu quero usar a taxa percentual. Tudo bem, se você usar a taxa percentual, você vai ter que dividir isso aqui por 100. Pode usar? Pode, sem problema. Porém, você tem que dividir por 100. Não esqueçam que a taxa percentual é porcento, quer dizer dividido por 100, tá? E N é o prazo, é o período. Chamo a atenção de vocês também para a recomendação que nós fizemos na aula anterior, da relação que existe entre temporalidade de taxa e de tempo, tá? O que quer dizer isso? Quer dizer que se eu tiver uma taxa que foi dada em mês, o tempo tem que ser colocado em mês. Se eu tiver uma taxa em ano, o tempo tem que ser em ano. Então tem que fazer essa conversão. Aí ela pergunta, professor, mas quem eu converto, professor? Eu converto a taxa de mês para ano ou eu converto o tempo de ano para mês? O que fazer? Galera, o que for mais fácil para você fazer. Você pode tanto um quanto o outro. Por exemplo, se você tem lá uma taxa semestral e você tem lá um período de 12 meses, o que você vai trabalhar? Você pode passar a taxa de semestre para mês, porque você tem 12 meses, ou você pode trabalhar com 2 semestres, já que 12 meses é um período de 2 semestres. Então, pode continuar com a mesma taxa semestral, mas aí o período, o tempo passa a ser 2, porque 12 meses são 2 semestres, ok? Pode ser feito isso sem problema, tá? Você pode fazer essa conversão. Ou transforma a taxa para mês. Agora, é claro que você precisa, acima de tudo, verificar o período de capitalização, tá? O exercício vai deixar claro, capitalizado mensalmente. Então, nesse caso, você tem que colocar tudo em mês. Capitalizado anualmente, você tem que colocar tudo em ano, tá? Então, é a forma da capitalização, que é o período pelo qual o juros será incidido, é esse aí que vai ser o comando real, que vai ser o comando pelo qual você tem que obedecer. Tudo tem que gerir em cima do tipo de capitalização que o exercício informar, beleza? Mas a princípio você pode mexer com um ou com outro, claro, respeitando sempre a capitalização, tá? Maravilha. E o montante, como que eu calculo o montante? Eu tenho duas formas de calcular o montante. Ou eu posso calcular o montante somando o capital mais os juros, porque montante é o capital aplicado mais os juros produzidos. Tá? Então eu posso dizer que montante é capital mais juros. Beleza. Ou, se eu substituir que juros é capital vezes taxa vezes tempo, aqui, e desenvolver isso,
eu vou chegar à seguinte conclusão, que o montante também pode ser dado pelo capital, que multiplica 1 mais I vezes N, ou seja, a taxa vezes o tempo, tá? Então você pode usar uma ou pode usar a outra. Ah, professor, essa segunda fórmula é muito complexa aí. Fica só com a primeira, sem problema nenhum. No lugar dos juros, você vai substituir capital, taxa e tempo e desenvolve a equação. Tranquilo, beleza? Calcula os juros, soma juro mais capital, você tem o montante. Maravilha. Vamos para exemplo, gente? Olha só. Exemplo 1. Seis Gran Rio. Um título no valor de R$2.000 foi pago com atraso de 10 dias. Se são cobrados juros simples de 12% ao mês, o montante pago em reais é, olha só, eu tenho um título que no caso aqui seria o meu capital. R$2.000, tá? Ele foi pago com 10 dias de atraso, tá? O tempo aqui, 10 dias. A taxa de juros simples cobrada é de 12% ao mês. Taxa 12% ao mês. A pergunta é, quanto que vai ser pago? O montante a ser pago. Quando se paga algo em atraso, gente, vai ser cobrado juros em cima desse atraso, por dia de atraso, certo? Se você atrasou um dia é um valor, 2 dias é outro valor e assim por diante. Aqui nesse exemplo foram atrasados 10 dias, tá? Só que a taxa de juros indicada foi ao mês. Como se trata de um regime simples, eu vou usar a taxa proporcional, transformando de mês para dia. Aí eu encontro a taxa diária. Se eu souber a taxa diária, é só multiplicar por 10, que eu vou saber quantos por cento de juros ele vai pagar em 10 dias. Lembrando que esse título vai, no caso aqui ele não citou multa, mas às vezes tem multa, nesse caso não tem. Então beleza, vamos respeitar isso. Então vamos encontrar a taxa proporcional diária, proporcional a mês. Aí você pensa comigo, um mês tem quantos dias? Aí você vai dizer, professor, depende do mês. Não, galera, não depende de mês. Quando não for citado o mês, nós consideramos sempre 30 dias. Então eu vou repetir. Quando o exercício não especificar o mês, você considera mês comercial, que é 30 dias. Então, para encontrar a proporcionalidade aqui, basta eu dividir isso aqui por 30. E 12 dividido por 30, gente, dá 0,4%. Beleza? Então, isso aqui é taxa ao dia. Bom, agora que eu sei a taxa diária, vamos lá. Qual vai ser os juros produzidos? Os juros, só os juros, tá? Juros é capital vezes taxa vezes tempo. Juros é igual capital 2.000 vezes a taxa. Essa taxa é taxa unitária, gente, unitária. Portanto, é 0,4 dividido por 100 dá 0,04. Então, 0,04 vezes o tempo, que é 10. Então, eu vou ter aqui que os juros vai ser igual. Ó, eu tenho aqui 3 zeros no 2.000. Então, essa vírgula anda 3 casas para lá. Então, eu vou ter assim, ó, 2 vezes 4 vezes 10. 2 vezes 4, 10. 8 vezes 10. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac e com muito prazer eu quero fazer um convite muito especial para você. Você que assistiu essa videoaula é uma videoaula demonstrativa do nosso site lá, Concurso. Eu estou aqui para te convidar para estudar comigo aqui na Lá Concursos, fazer o nosso curso completo, atualizado, ponto a ponto, para o concurso do Bampará 2024 e 2025. Garanto para você, se você estudar pelas nossas videoaulas, se você estudar pelo nosso método, eu tenho absoluta certeza que você terá reais chances de aprovação nesse concurso.
Nós aqui da Lá Concurso, nós estamos no mercado há 15 anos e nesse período nós tivemos a oportunidade de atender todos os concursos de carreiras bancárias no Brasil e, claro, com milhares e milhares de aprovação. Professor, qual que é o valor do investimento? Acredite, pagamento único, o melhor custo-benefício do mercado, o melhor custo-benefício do mercado. Pagamento único de apenas R$ 199,90. Você vai ter acesso a esse projeto pedagógico fabuloso da Lá Concurso. Então, espero vocês aqui na LAC. Valeu, tchau, tchau.